Olá pessoal, muito bom dia para você que está nos vendo agora ou dependendo do horário. O nosso podcast de hoje traz Roberto Melo, pedagogo e formado em pedagogia, estudante de neuropsicopedagogia. Faça sua autodescrição, por favor, para o pessoal de casa que não enxerga assim como eu. Beleza, olá pessoal, tudo certo? Eu sou Roberto, tenho 25 anos, sou alto, de 1,75 m, branco, uso óculos, cabelo e olho de cor castanho claro não, escuro, e estou com uma camisa laranja e calça jeans. Ok, faz minha descrição também, por favor. Certo, o Antônio é um homem baixo, de 1,47 m, pardo, cabelo cacheado, estiloso, tá com uma jaqueta de couro preta e uma blusa marrom, claro. Ok, mandando um abraço para os nossos amigos, né, telespectadores. Perdão, isso acontece, não é ao vivo, mas acontece. Quero mandar um abraço para Marciano dos Santos, lá do Rio de Janeiro. A cidade dele agora fugiu da memória. Roberto, maior desafio para um pedagogo? Certo, o maior desafio enquanto pedagogo ainda é na sociedade, uma vez que ela liga a pedagogia como cuidado, esse cuidado materno ou paterno. E a pedagogia, ela não é apenas a educação infantil, ela não é o tio da creche ou a tia da creche, uma vez que a educação ela é de casa. A escola em si está para estimular o aprendizado, facilitar esse ensino. Então a sociedade ainda tem esse preconceito, do cuidado da educação infantil associado à pedagogia, e quando se trata de um homem ocupando esse espaço, o preconceito ainda é mais forte, uma vez que cuidado não é associado ao sexo masculino, e apenas à mulher, que a mulher tem que ser a mãe, a mulher que tem que ser esse lado mais afetivo, e o homem tem que ser mais ligado à ato de ação, a uma coisa mais descontraída. Então o maior preconceito ainda é a sociedade. Diferença entre pedagogia e psicopedagogia, para a gente entender. Certo. A pedagogia ela é uma ciência humana, assim como a psicopedagogia e também a neuropsicopedagogia, São todas ciências voltadas para a aprendizagem. A diferença é o foco de cada ciência. Quando se trata apenas da pedagogia, ela tem um viés mais para o lado da licenciatura, se realmente for esse o curso. Quando se trata da educação, quando você fala da psicopedagogia e da neuropsicopedagogia, ela tem uma abordagem clínica ou também institucional. E o objetivo é gerar condições e identificar como o cérebro está atuando para a aprendizagem, Ok. Um conselho para os pais dos jovens, como se aproximar de forma correta, já que você lidar, creio que com esse público também, tô certo? Sim. Um conselho de um profissional, como os pais devem dialogar de uma forma correta para atrair os seus filhos, para tê-los não só como um pai, mas também como amigos, assim, por favor. Entendi. O principal de qualquer relação, seja familiar, amorosa, profissional, é o diálogo. E quando se trata do jovem, é necessário estar atento e ouvir o que o jovem quer dizer, está dizendo, E principalmente igualar esse diálogo. Entender a situação dos jovens, o conflito, o que esteja passando, o problema, e buscar conversar de uma maneira acessível, Entrar nessa linguagem mais jovem, buscar compreender, uma vez que o jovem ainda está em processo de desenvolvimento, então ele precisa muito desse apoio e tentar criar um diálogo mais íntimo. Vamos lá. Eu nunca abordei esse tema com esse tipo de profissional, certo? É novo para mim. Pedagogo. Pedagogo é professor? Sim. Pedagogo é professor, sim. A pedagogia, ela
me capacita para atuar no ensino fundamental 1 ou no EJA, né? Que é o ensino de jovens e adultos. Certo. Vamos trabalhar com um público de mais idade para os jovens. Há alguma diferença? Um público com mais idade? Sim. Eu posso atuar no EJA como professor e também é necessário desassociar esse rótulo da pedagogia apenas para a educação formal. A gente existe também o contexto informal e outras esferas que a pedagogia pode atuar. Tem a pedagogia social, a pedagogia empresarial, hospitalar, administrativa e também tem esse lado mais clínico, que aí surgem as especializações de psicopedagogia, neuropsicopedagogia, essas ciências que vão abordar essa forma de aprendizagem, né? Os transtornos, cuidar desses transtornos de aprendizagem, junto com estímulos, junto com avaliações e intervenções para esse processo do desenvolvimento. Certo. Vamos falar agora de um projeto. Quero mandar um abraço para o nosso atual prefeito, Rodrigo Pinheiros, né? Agradecer pelo projeto Juventude Vitalina, que por enquanto deu uma pausa aí, né? Isso aí? Isso. Sou hoje formado em massoterapia, através da pessoa do massoterapeuta Cristiano Coutinho. Quero mandar um abraço e um beijo para ele, todo especial. Tá aqui também Inaldo, pode mostrar, Erika. Inaldo, por favor, formado comigo em massoterapia, e a nossa câmera, que a gente vai mostrar no final, Erika. Também nos formamos através do projeto desenvolvido, né, por uma junção de profissionais, qual também teve a aproximação maior pela pessoa de Roberto, né, e justamente aquilo, a pessoa brilhante, né, que traz a clareza do seu profissionalismo, do seu cuidado. Roberto, jovens, hoje sabemos que os jovens são afetados mais com crise. Qual conselho você dá para os jovens se meu pai, mas eu vou usar uma palavra mais simples, não entrar assim no mundo dos entorpecentes, trilhar um outro caminho? Qual ocupação seria legal assim para que um jovem pudesse gastar suas energias em um bom sentido, por favor? Certo. O jovem, né, o jovem atual, ele está imerso no mundo de imediatismo. Então é tudo muito rápido, muito instantâneo, muito fácil, de fácil acesso. Então realmente é necessário projetos sociais e um trabalho em conjunto para que a gente possa resgatar, não é nem resgatar, é realmente acolher para que o jovem ele não se desvincule e vá para esse lado negativo desse mundo tão instantâneo, tão rápido e precoce. Então, a gente pode trabalhar com a educação em espaços outros, pode proporcionar o lazer, o acesso à cultura, a cursos profissionalizantes, a atividades físicas, porque o exercício físico ele é bom não só para a saúde, mas auxilia na coordenação motora, fina, grossa, equilíbrio, auxilia também no sedentarismo, que a nossa sociedade ela está crescendo quando se trata de sedentarismo, e consequentemente vai ajudar na saúde mental, né? Menos depressão, menos ansiedade, menos mais autoconfiança, e é isso. Então quer dizer que pelo que eu entendi, um pedagogo tanto atua em um projeto como esse, quanto nas escolas, no todo? Sim. Eu posso atuar sim em espaço formal, que é em escola, e também em outros espaços, como ONGs, como projetos ou programas, e também tem a educação informal, a educação do campo, vários segmentos que eu posso atuar. Ok, como você conheceu o projeto Juventude Vitalina e através de quem e como você ingressou nesse mesmo projeto, por favor? Certo, Juventude Vitalina, eu tinha uma noção do que era lá em 2019, por conta que a primeira coordenadora, ela foi minha professora da universidade, Diana Sibeli, e orientadora também do meu TCC, então meio que eu já conhecia o que era o programa, só não tinha tanta proximidade. Quando foi nesse ano de 2023, lá em fevereiro, março, ela entrou em contato comigo,
falando do projeto que surgiu a vaga e me fez esse convite, né, de indicação para a atual coordenadora, e aí eu abracei esse projeto e me encontrei nessa educação social. Como é o nome dela mesmo? A atual coordenadora? A que lhe apresentou o projeto? Diane Cibele. Olá, Diane Cibele, obrigado pelo ótimo presente, né? Apresentado aqui a pessoa do Roberto Melo, né? Não errou, acertou super. Então, obrigado também a vossa pessoa. Também quero agradecer a Tamires, né? Que nos autorizou a gravação aqui no CIBH. Como é, Roberto? Jovens problemáticos, certo? Qual o melhor modo de trabalhar com eles, você como pedagogo? O primeiro passo, Antônio, é identificar qual é esse problema. De que problema se trata? Se ele é familiar, se ele é escolar, se ele é com base em algum tipo de relacionamento, o que está causando esse problema, para depois a gente poder ir em busca de uma solução. E eu sempre defendo o diálogo. O diálogo ele é a chave de qualquer desenvolvimento humano e pessoal. Então, se a gente conseguir estabelecer um diálogo de confiança, conseguimos sim combater qualquer tipo de problema. Certo, como profissional, ao ver um projeto profissionalizante, né, e projetos de esportes, esses projetos, como é que eu posso dizer? Esses projetos têm grande influência em retirar jovens da marginalidade? Sim, esses projetos acabam acolhendo e abraçando esses jovens que já estão imersos muitas vezes numa realidade do contexto de marginalidade. Então, quando a gente oferece uma oportunidade de conhecer, de ter educação de outra forma, além da escola, ter acesso ao lazer, à cultura, a atividades diversas e ao esporte, o jovem sai desse mundo instantâneo porque tem uma outra oportunidade e outro lado acolhedor. Então influencia muito nessa dispersão dessa marginalidade. Eu quero mandar um abraço aqui, todo especial, para o Dr. Stanley Rupert, sua esposa Lorena, e toda a sua equipe, né, do seu escritório. Vou mostrar aqui o presente que eu ganhei, né? Pode filmar aqui, assinado por ele. Tive o prazer de estar conhecendo esse casal maravilhoso. Você aí que não assistiu, curta, compartilhe o nosso canal e nos ajude a trazer, como eu posso falar para vocês, um alerta. Como identificar uma pessoa que está, assim, no caso, entrando num estado de depressão em casa? Certo. A depressão, ela fala de diversas maneiras. O corpo fala, as ações elas falam. Então é necessário realmente identificar a base do problema. Muitas vezes, o que é mais comum na depressão é o isolamento, né? O isolamento social. Isso. Onde você tem preferência em ficar só, tem preferência em não ter contato com outras pessoas. E ocorre também, dependendo do grau, a mutilação. Então é necessário observar os sinais para poder identificar se é uma depressão mesmo e procurar um profissional da área, né, que possa estar auxiliando. Mas o principal, voltando à mesma tecla, é o diálogo. Acho que se a gente identifica um problema, a gente busca compreender para poder auxiliar. E sem diálogo não tem como a gente auxiliar e nem buscar uma solução. Certo. Qual o benefício ou a importância de um pedagogo em um projeto como este, ao seu modo de vista? Em um projeto social, né? Isso, um projeto social. A pedagogia ela é presente no nosso dia a dia. Em todos os lugares a gente tem essa ciência da pedagogia. A pedagogia ela nos ensina e cria estratégias e formas dinâmicas, lúdicas e uma metodologia bem mais fácil e assertiva para as atividades. Não é? Durante a graduação eu tive várias disciplinas
que abordou o contexto social, abordou essa parte metodológica. Então, cabe a mim adaptar ao espaço que eu esteja. Então, em todos os espaços que eu me encontro, que eu me faço presente, eu coloco um pouquinho ali da pedagogia, porque é necessária para o desenvolvimento das atividades. Na forma de educar, você como profissional, você como profissional da área, os pais deveriam maneirar a forma rude de ser, ou o modo é melhor da aproximação de pais para filho, filho para pais, etc. Quando você traz o termo educar, nesse contexto de educação, realmente é responsabilidade familiar. E dos pais, das mães, é uma responsabilidade familiar. Acredito que as famílias precisam ouvir mais os jovens, sabe? Conversar mais. Eu não sou a favor de nenhum tipo de punição ou agressão ou a pisa, como é costume falar, né? Conhecida, porque é apenas uma maneira de fugir daquele problema. Você não está enfrentando a realidade ou o problema, ou discutindo o problema para que o seu filho, primo, ou seja, lá o que for, criar condições, né, de se desenvolver enquanto aquilo ou se corrigir. Então, acredito que o diálogo, a conversa, a orientação, os conselhos ainda não é a melhor solução. Para uma pessoa que quer viver isolada, um trabalho em grupo, vamos dizer que na escola, ou um trabalho social como esse qual eu participei, tem uma grande influência para que essa pessoa possa se libertar do seu mundo único, além de como eu posso explicar. Tipo, eu quero viver sozinho porque é bom. Se essa pessoa trabalhando em conjunto, haveria uma possibilidade maior de se libertar disso? Sim, com certeza, né? Essa pessoa, ela vivenciando atividades em conjuntos, em grupo, ela vai estar conhecendo essa experiência, se conhecendo, interagindo socialmente, que é necessário para o ser humano, essa interação, e vai ter a troca de conhecimentos, né? Porque em um ambiente diverso você acaba aprendendo constantemente. Legal. Vamos lá. Como foi sua experiência na primeira vez em contato com uma pessoa com deficiência visual? No caso, eu e as amigas. Falando isso, um cheiro para Adriana e Paulinha, tá? Também. É uma experiência que me fortaleceu muito enquanto profissional e também no lado pessoal, porque eu não tinha um contato tão próximo. E aí, quando você tem a experiência de ser o olho de alguém pela primeira vez, é algo muito marcante. Quando você tem a experiência de se autodescrever para poder incluir o outro, quando você cria hábitos de mandar áudio para que o outro tenha acesso também à comunicação, receba a mensagem, quando você cria o hábito de autodescrever as imagens, também está incluindo. Então, assim, é um processo de formação contínua para mim, porque eu estou me desenvolvendo e estou me tornando, né, uma pessoa melhor por conta desses contatos, dessas experiências. Então, foi muito significativa e marcante desde o primeiro contato, que o meu primeiro contato mesmo foi ser olho de alguém. Então, foi bem marcante. Em casa, seria viável, ou como é que se diz, o modo dos pais conferir a tarefa dos filhos, saber como eles estão indo na escola, seria um pivô para aproximação entre pais e filhos? Sim, essa aproximação, ela é família e escola, que ela é necessária, né? Os pais eles têm que acompanhar esse processo de formação, até para poder identificar possíveis dificuldades, para poder
proporcionar ao seu filho estratégias outras, de acordo com a necessidade de cada sujeito. Pode ser que uma criança, um adolescente esteja com pouco desenvolvimento em uma atividade específica e precisa de um profissional específico para aquela área. Então, se tiver esse acompanhamento, é mais cedo essa identificação. E acompanhar, né, esse processo na escola educativa, se fazer presente, constrói uma relação entre a família, a escola e o adolescente. Certo. Então vamos lá, uma criança que tenha dificuldades de aprender a ler, qual o melhor modo para lidar com ela? Certo. Primeiro é preciso identificar qual é essa dificuldade para a leitura. Certo. Né? De onde vem essa dificuldade? E aí pode ter várias hipóteses. Pode ser que a criança ela seja surda, ela não escute, e daí ela não tem como aprender o som das letras, né? Das sílabas. Tem a possibilidade da desatenção, pode ser que ela tenha um TDAH, ela não tenha esse foco com a leitura. Tem a possibilidade da dislexia. Então, assim, tem também a preguiça, ou então a didática do professor, porque o professor influencia muito também nesse processo de desenvolvimento, principalmente quando se trata da leitura, que é algo lá da primeira infância, que é necessário utilizar recursos lúdicos, jogos, brincadeiras, para poder realmente instigar esse lado da leitura. E também a colaboração dos pais, né? Desde a primeira infância, quando ainda é bebê, uma estratégia que auxilia esse hábito da leitura é ler histórias para o seu filho. É um hábito assim que realmente ele faz diferença no desenvolvimento da criança. Então, assim, tem várias hipóteses, várias situações que podem ser essa dificuldade da leitura, mas as estratégias a seguir na infância, ler para o seu filho ou filha e utilizar recursos lúdicos para essa leitura. Jogos, brincadeiras, músicas, o concreto, o material concreto é uma boa estratégia. Legal, você falou uma palavra aí que eu nunca tinha ouvido, né? Creio que a maioria do pessoal de casa, 90% do nosso público, que é dislexia, por favor. Certo, dislexia ela é um transtorno de aprendizagem, ela é um problema para a aprendizagem, onde ela causa não é um atraso, onde ela precisa de uma estratégia outra para que o sujeito aprenda. A dislexia, geralmente ela troca as posições da letra. Se eu tenho um P que eu escrevo de uma forma, ele troca para o outro lado, a letra B, ou então vogal mesmo, ele sempre troca a escrita das letras. Ele não tem concentração em livros, em materiais que tem muitas letras, muitas frases e textos. Ele fica disperso, ele tem repulsa por livros. E geralmente ele não consegue ler também de forma como a sociedade espera. Cada criança ela tem a sua forma de aprender, a sua forma de mostrar o seu desenvolvimento. Não existe um padrão. Claro que esses sintomas, né, não são sintomas, essas ações da dislexia que eu trouxe são algumas, não necessário é para todos ou é um padrão. Mas geralmente a dislexia é isso, né, um transtorno de aprendizagem. Precisa apenas de uma condição outra para a aprendizagem, de um estímulo diferente. Boa. Vou tentar, Érica. Roberto, como profissional da educação, estou certo disso? Certo. Profissional da educação, qual o melhor modo de um professor, como é que eu posso falar, de um professor interagir com o seu aluno, ao seu modo de vista? Certo. Primeiro tem que cativar o seu aluno, né? O seu público. Então, gerar gentileza, gerar amor, colocar amor, sentimento no que está fazendo, com certeza vai criar um vínculo com aquele aluno. Em minha experiência em sala de aula, eu usava muito questões lúdicas,
né? Jogos, brincadeiras, o colorido, o modo de arrumar a sala, ele diz muito sobre a sua prática. Tirar uma estratégia também que é legal, é tirar aquelas cadeiras em fileiras, colocar em círculo, quebrar um pouquinho dessa rotina tradicional. Na educação, ela é necessária para deixar de ser uma educação bancária e tradicional. Então tudo vai muito desse primeiro contato. O vínculo que o professor cria com o aluno realmente é do primeiro contato, é como ele acolhe o seu aluno. Então desse primeiro contato é que consegue ter essa proximidade e essa intimidade melhor e maior. Ok, quero mandar aqui um abraço para minha gata, minha tia Cida, né? Que daqui uns dias estará vendo essa entrevista lá de Altinho. Então, Roberto, profissional da área meu pai, agora eu me perdi, do ensino, certo? Até, exemplo, você só pode operar no fundamental, até onde vocês que fazem pedagogia podem ir, em questão de ensinar. De ensinar, isso. Certo. A pedagogia, ela me habilita para o ensino fundamental 1, para o EJA, Educação de Jovens e Adultos, e se eu seguir com especialização para o ensino superior, a docência do ensino superior, também é permitido, uma vez que aí eu tenho na matriz curricular da pedagogia, passo por disciplinas como filosofia da educação, antropologia, ética, cidadania, todas essas disciplinas. Legal. Você falou uma palavra que eu já ouvi, mas o que é lúdico? Eu acho que é lúdico mesmo. Lúdico. Isso. Certo. O lúdico, ele é uma forma diferente, né? O lúdico é o colorido, é o concreto, ele é o jogo, ele é aquela coisa mais atraente. Entendi, porque eu só ouvi falar lúdico, rapaz, eu quero saber, né? Porque esses termos que você e os profissionais usam, é muito bonito, mas assim, melhor ainda quando a gente consegue saber o que é aquilo, né? Mas é muito fantástico esse mundo do aprendizado. Está sendo uma experiência muito nobre para mim, aprender com vocês, diversos profissionais, né, de várias áreas. O meu primeiro entrevistado foi o Cristiano Coutinho. Alô, professor Cristiano, muito obrigado por abrir a porta, né, da sua clínica. Eu fui lá lhe aperrear, foi a primeira pessoa que eu falei sobre o projeto do nosso podcast e ele abraçou, né? Então eu quero agradecer a todos quantos estão nos apoiando. Roberto, como educador, como é que eu posso fazer essa pergunta? Educando jovens, o maior desafio de educar um jovem em sala de aula? Certo. Educar um jovem em sala de aula. Isso. Trazer ao interesse as matérias que você está passando ali. A educação jovem, eu posso comparar com a educação do adulto, porque é uma educação ela é muito voltada para o que ele vai precisar, né? Então o interesse do jovem e do adulto, ele é mais para o que ele vai precisar para aquele momento. É uma educação mais voltada para o lado financeiro, para o lado da leitura, para as coisas necessárias, instantâneas, né? Mais presentes. Então eu acho que o maior desafio é criar uma metodologia que aproxime os conteúdos que devem ser abordados com a vivência, com a prática do dia a dia, da utilidade. Ok. Você falou, eu lembro que não sou tão velho, me encontro com 30 anos hoje, né? Mas quando eu estudava, alô Jonathan, se você um dia ver esse vídeo, foi muito meu parceiro, né? Quando a gente fazia grupo, né? Na outra filmagem você falou sobre o lado negativo e o lado positivo de se trabalhar em grupo. Eu era aquele camarada folgado, não vou mentir, e meus colegas faziam tudo pra mim, tipo, fica de boa, ou quando eles queriam que eu fizesse alguma coisa, eu dizia, não, fica de boa aqui, ninguém entende o braille,
E isso eu não indico para ninguém porque me atrapalhou bastante em alguns tipos de ensinamentos. Então você jovem, nada de preguiça, teu professor passa uma tarefinha, mete a mão e faz. Vamos para a última pergunta de hoje. O que fez despertar em você o interesse de ser um profissional da área da educação? Certo. Esse meu interesse pela educação, ele vem da primeira infância, onde eu preferia brincar de escolinha do que outras brincadeiras mais atraentes para a época. Sim. E aí eu lembro que o dinheiro que eu ganhava também, que os meus pais me davam, eu gastava com impressão em lan house e também com material, lápis, giz de cera, essas coisas, para poder brincar de escolinha e ofertar os materiais que eu precisava. Eu lembro que na minha formatura do ABC eu ganhei um quadro de giz. Legal. Ele era pouco grande e ali eu me senti totalmente realizado. Então a educação ela me escolheu desde pequeno e aí eu só fui aprimorando essa minha vontade. Durante o ensino médio eu tive a certeza que eu queria ir para a área da educação, mas não tinha certeza ainda do que era. E aí quando um processo de vestibular, de Enem, foi que eu acabei encontrando a pedagogia. Na verdade ela me encontrou, né? Só reafirmou essa minha vontade que eu tinha da infância. E foi isso, foi um encontro que eu não me arrependo. É uma ciência humana maravilhosa que realmente nos habilita e nos faz enxergar as coisas de outra maneira, com outra perspectiva. E principalmente colocar o olhar humano em todas as profissões que você atua, em todos os espaços. Encerrando a pergunta agora de verdade, Roberto, sabemos que há um tempo atrás lecionar, né, isso ensinar, era mais aplicado para mulheres, estou correto? Correto. Se viam mais professoras, inclusive minha tia e tantas outras pessoas que eu conheço, vamos dizer que seus 40 anos, né, eram mais mulheres. Quando você falou ou decidiu trabalhar com educação sobre família e pais, houve alguma contraditória? Alguém tentou desestimular você? Certo. Esse contexto da educação, ele tem seus altos e baixos, né? No início da educação, ele era uma profissão masculina, onde apenas homens eles lecionavam, mas um ensino mais militar, e as mulheres eram responsáveis por cuidar da casa, comida, essas coisas. Depois teve uma revolução, uma reviravolta aí na história da educação, onde o ensino foi ligado apenas às mulheres por conta desse cuidado materno, onde a mulher ela tem mais habilidade, digamos assim, ou facilidade para cuidar de crianças, no sentido de afeto, no sentido de alimentação, no sentido de higiene, mas não é bem assim, né? E só depois, agora nesse século XXI, é que a gente vê algumas revoltas nesse sentido da educação, onde o homem também pode ocupar esse espaço, desde que efetue o seu trabalho, né, com responsabilidade. E quando você traz essa pergunta, eu lembro que eu já passei por uma situação traumatizante, certo, que assim, me desestimulou, sim, na pedagogia, porém eu consegui contornar essa situação. Eu trabalhava em uma escola, em um centro de alfabetização, no primeiro ano. Foi logo na minha primeira experiência, logo após o estágio, onde eu era professor, regente, e aí os 4 pais, fizeram uma reunião para me tirar de sala porque eu era um homem. E aí na educação infantil, da pedagogia, tem muito isso de trocar fraldas, ter que levar ao banheiro. E aí na cabeça desses pais, eu não podia ocupar essa função, ou ter essa função a mais. E aí foi bem traumatizante, porque realmente foi algo negativo, porém eu consegui contornar, né? Sair desse centro, porque eu não tive apoio também da coordenação, da gestão,
mas serviu como alerta para realmente enxergar que o problema não era só ali, sim, de uma construção social. Até porque, Roberto, existem muitos incidentes, né? E os pais têm a tal preocupação sobre isso, né? Então tem que ser desmistificada. Sobre família, como eu perguntei, a sua família, quando você falou que queria ser professor, alguma... Certo. Meus avós, eles já vivenciavam isso, né? Na verdade, sempre me acompanharam nesse processo de brincar, de escola e tudo mais. Certo. E minha mãe também. Eu lembro que a minha mãe, quando eu fui fazer minha inscrição na universidade, né, minha matrícula, ela me acompanhou todos os momentos. Então, pra mim, foi algo muito significativo, muito importante. E ainda é importante, eu ainda guardo toda a documentação e tudo mais. Então, eu sempre tive apoio dos meus pais. Nesse aspecto da universidade, eu sempre tive apoio. Então, encerrando as perguntas, então, maravilhoso, isso é incontestável, né? Quando a família apoia um sonho, seja ele qual for, mas claro que de boa índole, para que a pessoa possa crescer profissionalmente e se sentir abraçado pela família, não é isso? Isso, justamente, devolver, né, esse amor, esse carinho para a sociedade. Então, se eu sou uma pessoa que eu tenho um apoio familiar, eu posso contar com a minha família para os meus problemas, para o meu desenvolvimento. Então eu só vou estar devolvendo à sociedade aquilo que eu tenho. Muito bem. Encerrando, quem é Roberto fora da sua área de trabalho? O que ele faz, do que gosta de ouvir? Certo. Roberto, ele é um jovem em constante desenvolvimento. Brincalhão. Eu amo ouvir músicas. Boa. Sair. Eu sou um cara da noite, porque eu amo o clima da noite, o céu, as estrelas. Eu gosto de ler, gosto de criar coisas. Estou com um novo hobby de quebra-cabeça. Já estou no quarto quebra-cabeça de 500 peças. Mas assim, está sendo experiências de descoberta. Eu ainda estou nesse processo, né? Todos nós estamos sempre, diariamente, todos os dias, nesse processo de construção. E eu não poderia estar diferente. Eu estou me reconhecendo cada dia mais, mas sempre com a minha essência. Eu costumo me entregar totalmente àquilo que eu faço. Gosto de colocar o meu jeito, sabe? O meu jeito carinhoso, divertido, esse afeto, porque faz muita diferença. Ser o profissional que eu gostaria de receber em qualquer âmbito que eu esteja. Ok, só um alerta aqui. Alô, Dr. Stanley, ontem eu recebi uma mensagem, o pessoal me pedindo para fazer a segunda vibe com o senhor, tá? Então depois eu estarei entrando em contato para ver se é possível. Roberto, seu maior sonho e o seu maior medo? Eita, Antônio, meu maior sonho agora são tantos, mas agora concluir minha especialização em neuro, ter um espaço próprio para poder ajudar o próximo, boa, colecionar sorrisos aí dos meus pacientes e alunos. Maneiro. E meu maior medo é... Respira. Meu maior medo, acredito que seja perder meus familiares próximos, né? Eu não me imagino, mesmo com essa distância física, já que minha mãe mora em São Paulo, eu não me imagino sem minha mãe ou sem meus avós. Meu maior medo seria justamente esse. Aproveita e manda um abraço, um beijo pra ela, né? Um beijo mãe, um beijo pai, minha mãe de São Paulo, minha mãe de Lajeado. E minha irmã também, né? Que minha irmã, ela foque aí nos estudos e se encontre em uma profissão e saiba que eu estou aqui para auxiliar o que ela precisar. Como também minha família e minha mãe, que eu amo minha mãe. Ok, encerrando aqui, Roberto Melo, né? Isso. Muito obrigado por essa oportunidade, agradeço muito por ter aceito o convite, por ter também ajudado aos nossos ouvintes e telespectadores a
se conscientizarem de textos e fatos abordados aqui. Valeu. Muito obrigado, Antônio, pelo convite. Eu que agradeço, né? Estou feliz e espero que em breve a gente se encontre novamente. Com certeza. E para mim foi uma honra poder contribuir para o seu trabalho, para esse podcast. Beleza. Galera, então nós estamos encerrando por aqui, ó. Beijo no teu coração. Curta, compartilha, ajude o nosso podcast, que é meu, é seu, é nosso. Fui.